To call a timeout or a 20. There's Isaiah. Let's see what we got. All the way up. Go! Buckle up! Oh, baby, what a play by Grant Hill. Under 3 seconds to do it. Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Billups hits the three. From the corner, Cade Cunningham. He hits it! A clutch triple for Cade. Fala galera, meu nome é Matheus Leite e esse é mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. Hoje irei, né, porque estou sozinho, mas hoje irei falar sobre quem será nossa escolha aí na pick 5 desse draft, tá, de 2023. Também irei falar sobre a nossa pick 31, irei falar sobre se a gente vai trocar essa pick 31, se a gente vai trocar essa pick 5, se o Pistons vai dar um trade up, dar um trade down, sei lá, vou falar sobre tudo. Se você tá vários jogadores, vou fazer algumas análises ali sobre alguns jogadores da pick 5, do Alzar, do Whitmore, do Jarvis, do Hendricks e do Hendricks, tá? Acho que só os quadros, né? Não tô esquecendo de ninguém não. Acho que são só esses mesmo. Vou falar sobre tudo. E é isso, cara. Se vocês quiserem nos seguir aí nas outras redes sociais, como sempre eu vou deixar o link aí na descrição, ou se você estiver no YouTube, vou deixar aí nos comentários, tá bom? E é isso, vamos pro episódio. E vamos começar logo aqui para esclarecer que eu iria, como eu prometi, eu acho que uns 2 episódios atrás, eu iria falar sobre a contratação do novo treinador, né? Depois da conferência de imprensa dele, eu iria fazer um episódio e tal. Acabei não postando, na verdade, que eu fiz o episódio, mas acabou não ficando muito bom, então acabei não postando. Até porque eu tinha feito antes da coletiva dele, dessa entrevista, e eu achei que postar depois ia ficar meio estranho, porque a gente tinha que postar um episódio sobre o draft, né? Ia ficar 2 episódios na semana e tal, ia ficar meio estranho. Muito perto do outro, eu acabei decidindo não fazer. Mas no futuro eu faço aí, depois da Free Agency e tal. Talvez eu faça alguma coisa sobre o Monty Williams, tá? Como foi essa contratação e tal. Mas é isso. Se você quiser saber mais do Monty Williams, tá lá na nossa página lá do Instagram, tá? Tá os posts lá, como aconteceu essa contratação e tudo mais. Mas é isso, bora logo falar sobre o assunto do episódio, tá? Que é a nossa pick 5, né? Quem será essa escolha? Vou logo me desculpando que tá chovendo aqui, tá? Se o áudio ficar ruim aí, mas enfim. Cara, quem será essa escolha? No episódio passado eu tinha falado que eu acho que, eu nem lembro quem era o meu favorito. Eu gostava muito do Amen e tal, eu gosto até hoje. Mas eu acho que eu tinha falado que a escolha seria o Jarvis Walker, que eu gostava muito de Jarvis Walker. Eu acho que hoje eu tô mais indeciso do que naquele momento depois da loteria, sabe? Eu estudei muito mais, tal, vi muito mais coisas do que eu já tinha visto sobre esses caras. Teve o Combine também, né, que as medições saíram e tal. E eu tenho uma análise para fazer sobre cada um. Um negócio rápido, tá, para o episódio não ficar muito longo. Porém, eu vou logo avisando que eu não tenho nenhum favorito. Eu não tenho nenhuma preferência, na verdade. Eu tenho meus prós e contras ali para todos esses quatro jogadores, mas eu acho que eu não tenho nenhum favorito nesse momento. Eu tô gravando, acho que no domingo, dia 18, tá? Faltam uns 4 dias aí pra loteria. A loteria vai ser dia 22 desse mês, então já tá bem perto. Eu acho que é quarta ou quinta, mais ou menos. Mas é isso, cara. Eu vou falar sobre esses caras, vou falar do que o Pistons pode fazer. Eu vou logo começar falando aqui do Ausar Thompson, tá? Porque essa semana, eu vou explicar aqui porque é muito interessante do Pistons. Depois que o Troy Weaver chegou em Detroit, cara, todas as nossas escolhas meio que vazaram, assim, um pouco antes, sabe? Mas não as escolhas exatamente, mas a preferência do front office do Pistons. Por exemplo, no primeiro ano do Troy Weaver, em 2020, a gente tinha a pick 7 e já tinha meio que um consenso que a escolha seria o Killian Hayes, sabe?
Ali no, sei lá, na última semana, nas 2 últimas semanas ali perto desse draft de 2020, tinha saído uma notícia que o Troy Weaver gostava muito do Patrick Williams. Só que ele acabou subindo pra caramba, até por causa dessa notícia aí, ele acabou saindo na pick 4 do Chicago Bulls. E o Troy Weaver acabou pegando o Killian Hayes, né? E no ano seguinte, em 2021, foi o Cade Cunningham. Isso aí não tinha muito o que discutir, né? Todo mundo já sabia que ia ser o Cade, então não tem muito o que falar. E em 2022, na temporada passada, né? Foi o Jaden Ivey. E a gente meio que sabia também que seria o Ivey. Tinha aquele papo lá que o Murray, que o Troy Weaver gostava do Murray. Eu acredito até que ele gostava. Só que, por exemplo, quando o Pistons postou um vídeo no YouTube lá, quando o Keegan Moore é draftado pelo Kings, o Troy Weaver meio que comemora, sabe? Porque eu acho que ele queria o Jaden Ivey mesmo, sabe? Foi meio que uma cortina de fumaça ali, uma parede de fumaça, sei lá, como queira. Até que na semana desse draft de 2022 tinha saído uma notícia que o Pistons gostava muito do Mathurin, tá? Do Benedict Mathurin. Ele fez bons treinos lá em Detroit na semana do draft, só que a escolha acabou sendo o Ivey mesmo. E até agradecer ao Ivey aqui, porque o Ivey tinha se recusado a treinar no Sacramento Kings, tá? Porque ele queria jogar no Pistons mesmo, ou no Pacers, mas no Pistons, né? Ele tem, como a gente sabe, você que é torcedor sabe, ele tem a família toda dele é não de Detroit exatamente, mas tem vínculos com a cidade, né? O pai jogou no high school em Detroit, a mãe jogou na WNBA lá em Detroit, o avô jogou no Detroit Lions, então, pô, tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer e infelizmente aconteceu. O Ivey veio pro Pistons e deu tudo certo. Enfim, eu vou falando logo do Ausar Thompson. Cara, no episódio passado eu acabei nem até não citando tanto o Ausar Thompson, porque eu achava que ele não era uma escolha muito provável pro Pistons. O que é engraçado, porque na época, nas casas de apostas, o Ausar Thompson era o favorito. Eu acho até porque o Pistons estava sem treinador na época, e o favorito para assumir a vaga era o Kevin Ollie, que era um treinador lá da Overtime Elite, que é a liga onde o Ausar Thompson joga, e é inclusive um treinador do Ausar Thompson. Então acho que os apostadores meio que foram apostar tudo no Ausar justamente por causa disso. Só que como o Monty Williams foi contratado, né, a gente deu sorte do Monty Williams ser demitido do Suns, o Ausar Thompson meio que ficou assim. Mas o que é interessante, essa semana saiu a notícia que... É engraçado que eu fiz uma introdução falando que não tinha vazado nada, né, e tal, sobre a escolha do Pistons, mas essa semana vazou aí umas informações. Só que eu vou explicar isso certinho, tá? Que o Ausar Thompson, o Pistons, lá dentro do Pistons, algumas pessoas gostavam muito do Ausar Thompson, né? Só que eu não sei, cara. O problema é que quem falou isso foi o James Edwards, tá? Que é o nosso principal insider. Só que ele falou mais ou menos assim: pra cada pessoa que tu pergunta, fala uma coisa lá em Detroit, sabe? Então cada um tem uma opinião diferente sobre algum prospecto. Pelo que ele falou, ele parece que a maioria das pessoas, pelo menos que trabalham ali, preferem o Ausar Thompson. Pelo menos gostam muito dele, né? Só que quem escolhe é o Troy Weaver, né? No fim das contas. Então eu não sei exatamente quem é o favorito do Troy Weaver. Ele não deixou escapar até agora. Mas cara, falando um pouco sobre o Ausar Thompson, ele foi medido ali. Ele não é igual ao irmão dele, por exemplo. O irmão dele joga na 2, né? O Amen Thompson. Ele consegue jogar de armador e consegue jogar de armador também. Só que o Ausar, ele não tem um ball handler tão bom assim igual do irmão, apesar de ser bom, sabe? Ele tem um bom playmaker igual do irmão. Talvez do Amen seja melhor, mas do Ausar é muito bom também. Ele é um defensor melhor, o Ausar, no caso, é um defensor melhor do que o irmão, é um chutador melhor do que o irmão. E, cara, eu acho que encaixaria muito bem no Pistons, né? Se a gente for pensar bem, porque ele tem 2 metros de altura com sapatos. Ele é da mesma altura do Whitman, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco. Só que ele tem uma envergadura de 7,0, que dá 2,13, né? Se eu não me engano, essa envergadura. Então é bem interessante, cara. A envergadura ajuda muito o cara a defender, né? Tá certo que a envergadura, às vezes, contra
às vezes não, conta o peito também, né? Às vezes o jogador tem um peitoral, um peito de pombo, né? O famoso peito de pombo. Então conta muito o peitoral do cara. Então às vezes ele nem tem um braço tão longo assim. Mas como o peitoral dele tem ombros largos, sei lá. Então isso também dá uma enganada aí. Mas, por exemplo, medindo ele com os braços para cima, né? Ele tem uma boa altura, cara. Dá pra ver ali que a envergadura faz jus ali aos braços longos, né? Tem 8'8" com o braço pra cima, por exemplo. É maior do que o do irmão, né? É maior do que o do irmão, do Whitman, é maior do que o do Whitman. É isso, cara. O Ozzy tem uma boa envergadura. Isso vai ajudar muito na carreira dele ali, na defesa de perímetro também. Principalmente na defesa de perímetro, né? Que um ala hoje em dia faz muito. Mas, cara, eu acho que seria uma boa escolha. Em algum momento, né, nesse mês aí, desde a loteria, eu acho que o Ozzy seria a minha escolha, sabe? Hoje em dia eu não sei. Como eu disse lá no começo desse bloco, eu não sei quem é o meu favorito, eu não tenho uma preferência exatamente. Mas, cara, eu gosto muito do Ozzy Thompson, eu acho que ele encaixaria muito em Detroit. É um bom defensor e tal, é tudo que o Pistons precisa. Ele não teve um aproveitamento tão bom na bola de 3 na temporada regular do Overtime Elite, mas nos playoffs ele foi muito bem, ele estou 40%. É bom lembrar que ele foi o MVP dessa temporada, tá? Da Overtime Elite, inclusive ele foi o MVP das finais também, assim como no ano passado, ele também foi o MVP das finais, ou seja, back-to-back MVP das finais. Ele estou 40%, cara, nos playoffs da Overtime Elite. Tá certo que, sei lá, eram 7, 5 jogos mais ou menos, 6, não lembro exatamente, era um retrato curto, né, perdão, eram poucos jogos, né, pra gente avaliar o cara, mas é isso, cara. Vale lembrar também que a linha de 3 da Overtime Elite é igual da NBA, né, não é curto igual do college. Então eu acho que isso também explica às vezes até o baixo aproveitamento em alguns jogos. Mas, cara, é isso, eles estão 40% de 3 na linha de 3 da NBA. Então isso é uma coisa interessante, né? E eu acho que é por isso que ele pode ser um encaixe pro Pistons, porque ele é um bom defensor e chuta bem de 3, entre aspas, né? Apesar da mecânica dele não ser tão boa assim, é meio estranho ainda. Isso acontece com vários jovens, né? Eu acho que nenhum, tirando o Hendricks, nenhum desses caras aí tem uma boa mecânica assim para chutar de 3 pontos. Ele chuta alguns mid-ranges às vezes. O problema do Ozzy Thompson, vou citar algumas coisas aqui, ele não é tão explosivo igual o irmão, ele é muito atlético, ele é atlético igual o irmão na verdade, né? Até porque eles são gêmeos idênticos, mas ele não é tão explosivo assim, ele não consegue chegar no garrafão com tanta força igual o irmão dele chega, sabe? E isso ele pode ter complicações na NBA, e ser não exatamente soft, mas ter muitos problemas quanto a isso, sabe? De chegar no aro, conseguir bandejas enterradas e tal. Eu acho que isso ele pode ter problemas. Mas, cara, é um talento muito grande, né? É um jogador muito interessante. E quem sabe aí pode ser a nossa escolha. Não tem muitas coisas para falar sobre o Ozzy Thompson, porque eu vi poucos jogos dele. Como eu disse lá no episódio passado, eu assisti uns 2, 3 jogos dele lá no Prime Video. E, cara, querendo ou não, apesar dessa ser a formação deles, né? Não é que eles estão adiantados do que os outros, mas eles têm 20 anos e eles jogavam com jogadores ali de 17, 16 anos, até 18 anos, bem mais novos que eles ali, uns 2, 3 anos de diferença lá no Overtime Elite, tá? Que é uma liga só de jovens. Cara, eu não sei também, né? Não sei, eu acho que seria uma boa escolha, mas tem essas preocupações, né, que eu citei. Então é isso, eu vou falar agora sobre o Jarvis Walker, tá? Que, como eu já falei do Ozzy Thompson, eu vou falar do Jarvis Walker agora, por segundo. Cara, eu acho que no episódio passado o Jarvis Walker provavelmente era o meu favorito. Eu acho que era o favorito da maioria também. Hoje em dia eu já não sei, sabe? O Jarvis Walker, ele tem alguns problemas, por exemplo. A gente achava que ele poderia jogar na 3, que seria muito interessante pro Pistons, né? A gente tá precisando de um ala que jogue na 3, né? E o Jarvis Walker eu acho que ele não vai conseguir, cara. E eu me decepcionei um pouco com a altura dele, porque eu achava que ele tinha uns 2,5 ali de sapato, de tênis, né, na verdade.
Eu vou até ver aqui quanto ele tem, ó. Ele tem 6,6 com tênis, 6,6,50, que dá mais, ou sem tênis na verdade, que dá 1,99 talvez, é coisa isso, né? 1,99, acho que é isso, de altura. Aí, acho que o bom tênis ele fica com 1,2 m mais ou menos, por aí, 1,3 m no máximo. E cara, a envergadura dele que é o diferencial, sabe? Do Jarvis Walker, que é 7,2, que dá 2,18, 2,19 mais ou menos. Só que o problema aí é que eu tava falando isso agora, que é a envergadura dele engana um pouco por causa do peitoral. Como ele é um cara muito pesado, esse é um dos motivos para ele não poder jogar na 3, pelo menos não agora. Por exemplo, ele é mais pesado do que o Stuart, do Isaiah Stuart. Você imagina o Isaiah Stuart jogando na 3? Eu não consigo, cara. Então o Jarvis Walker também vai ter problemas aí, né? Pelo menos ele tem corpo de NBA já, né? Não precisa ficar malhando aí, ficar torcendo pro cara pegar corpo. O Jarvis Walker tem 8,8 com o braço pra cima, né? 8,8, que é basicamente a mesma coisa que o Alzar Thompson, né? Ele tem 6 centímetros a mais de envergadura que o Alzar, porém, com o braço levantado é a mesma coisa. Ou seja, os braços, né, do Alzar e do Jarvis tem o mesmo tamanho, então defensivamente não tem uma grande diferença aí na envergadura dos dois, né? Na envergadura não, no tamanho dos braços, né, dos dois. Mas cara, o Jarvis só que ele tem alguns pontos muito fortes, que é a defesa dele, cara. Ele tem muitos problemas na defesa de perímetro, tá? Ele é meio lento, por causa do peso dele, já é a terceira vez que eu falo isso, mas por causa desse peso dele, ele é meio lento. Então, cara, mas ele é muito inteligente, ele tem um QI de defesa absurdamente alto, melhor dizendo, na defesa, cara. Nessas trocas, sabe, na troca com o pivô, ele fica muito bem ali no garrafão. Cara, ele é quase um 5, sabe? Eu acho que ele na NBA ele vai chegar, ele vai conseguir jogar na 5 em vários momentos, por exemplo, no small ball. Até porque ele chuta bem de 3, até uns 34% ali ele chutou. O problema desses 34% é que podem ser enganosos, porque eu fui pesquisar ali as estatísticas dele lá no high school. Ele chutava menos de 60%. Não, perdão, menos de 70% nos lances livres, tá? Isso, geralmente os especialistas, assim, eles costumam usar o lance livre como uma métrica para saber se o cara vai ser um bom chutador de 3, sabe? Claro que não é uma ciência exata, mas isso é um indício, né, que ajuda bastante. Como o Jarvis chuta menos de 70% nos lances livres, isso é meio preocupante, porque ele chutou isso no high school, foi pro college e foi a mesma coisa, sabe? Então eu não sei se ele tem algum problema lá no lance livre e tal, mas cara, ele pode ter problemas no arremesso. Mas isso é uma coisa interessante, porque entre os 4 jogadores, o Jarvis Walker é o melhor jogador, é o que tem o melhor aproveitamento nos mid-ranges, tá? Nos arremessos de média e curta distância. Ele tem 40%, comparado com os outros. Por exemplo, o Whitmore tem 27%, que é muito ruim. Tá? O Hendricks tem 37%, o Alzar tem 32%, eu acho. Ou seja, o Jarvis é o melhor aí, sabe? O Jarvis ele tem alguns problemas ali no garrafão, na finalização do garrafão, sabe? Não é que ele tem medo de contato, mas às vezes ele foge do contato para tentar um floater, sabe? Porque ele não tá na mão boa dele, ele gosta muito dessa mão direita. Eu acho que ele pode ter muitos problemas se marcar essa mão direita dele, fazendo ou forçar para a mão esquerda, né? Ele tem alguns problemas ainda. Tem que ser polido, né? Assim como os outros. Mas é isso, cara. Pode ser a escolha, é um bom defensor. Provável, ele encaixaria muito bem com o Jalen Duren ali, né? O Jalen Duren é um cara bem rápido também, às vezes, ali na defesa de perímetro. E acho que o Jazz poderia ajudar ali o Duren também, quando tiver essas trocas que o Pistons às vezes cai, né? Que, por exemplo, quer defender em zona, quer defender em troca. Então eu acho que o Jarvis Walker ajudaria muito o Duren aí nessa situação. Pode ser a escolha, né? Os pontos fracos dele, como eu disse, é essa bandeja, que às vezes ele evita a bandeja, essa defesa de perímetro que vai o impedir de jogar na 3, né? Na NBA. E cara, ele também não é um cara que
que cria o próprio arremesso assim nas bolas de 3. Por exemplo, 97% das bolas de 3 que ele chutou, ele não criou o arremesso, sabe? Ele meio que foi uma assistência, 97%. Ou seja, ele cria muito pouco nesses arremessos de 3. A mecânica dele é meio estranha. É até meio parecido com a do Isaiah Stewart, na verdade. Mas, cara, seria uma boa escolha. Até porque entre esses aí, eu acho que provavelmente ele é o melhor defensor. Entre eles aí, entre o Whitmore, entre o Alzar e entre o Hendricks. Cara, eu vou falar agora sobre o Taylor Hendricks, tá? Porque, cara, eu falei que eu não tinha um preferido e tal, mas eu sempre gostei do Hendricks. No episódio passado eu cheguei a falar que o Hendricks que o Hendricks seria estranho se a gente draftasse ele na pick 5, tá? Até porque ele pode cair ali ele vai sair ali mais ou menos na pick 8, pick 9, por ali, sabe? Só que hoje eu olho assim e falo, mano, o Taylor Hendricks pode ser muito interessante pro Pistons, sabe? Eu acho que na questão de fit, apesar de ele não ser o cara que joga na 3, ele é o melhor. Porque ele tem 2,6 metros com sapatos, 2,7 mais ou menos, 2,6. Ele tem uma envergadura muito boa de 2,15, eu acho. Eu vou até vou ver ele aqui com os braços levantados. O Hendricks. Olha, ele tem 8,11. Por exemplo, o Jarvis Walker tem 8,8. E o Hendricks tem 8,11. Ou seja, são uns 9 centímetros de diferença, cara. Até porque o Hendricks é uns 3 centímetros maior do que o Jarvis Walker com tênis, né? Ele é um 3 centímetros mais alto, mas é uns 6 centímetros mais alto nos braços. Ou seja, apesar do Jarvis ter uma envergadura maior, o Taylor Hendricks tem braços mais longos, né? Mais largos. E é uma coisa interessante do Taylor Hendricks que o faz como o melhor fit pro Pistons, provavelmente, é que ele é muito bom na bola de 3. Tá? No mid-range, como eu disse, ele chuta 37%, não é muito do jogo dele. Eu acho que 27% dos arremessos dele foram em mid-range. Ou seja, ele não usa tanto assim. Mas pode ser interessante, sabe, pro Pistons. O Monty Williams pode querer usar ali futuramente. E então, esses 37% eu acho que é um bom indício. Não é, na NBA seria ruim, mas para ele, comparado com os outros, seria interessante. É o segundo melhor, né? Por exemplo. Só atrás do Jarvis Walker. Mas, cara, nas bolas de 3, ele chuta 40% nas bolas de 3. E a gente tá falando de um cara de 2,6 de altura, né? É um ala pivô, cara. Ele, lá no high school, ele jogava na 5. Só que ele chuta tão bem de 3 que ele chegou no college e jogaram ele na 4, né? Até porque ele é meio magro também, né? A gente precisa falar isso, ele é um cara bem magro. Eu vou até comparar aqui com outros jogadores. Ó. Procurar aqui os caras mais pesados. Eu vou falar aqui de LB, né? De libras. Opa, apertei errado aqui. Comparar com os outros caras, por exemplo, o Jarvis Walker, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o sexto mais pesado desse combine aí, dessa classe. Não da classe exatamente, mas do combine, né? Tem alguns jogadores que não participaram do combine, principalmente os principais aí. Desculpa a redundância. Por exemplo, o Wembanyama não participou, o Bilal Coulibaly não participou, o Scoot Henderson não participou e o Brandon Miller também não participou. Apesar de ele estava presente, mas acabou no meio-dia, não fazendo nenhum exercício lá no combine. Por exemplo, o Jarvis Walker, como eu disse, é o sexto mais pesado. Então isso pode ou impedir de jogar na 3, né? Como eu disse. Vou ver os outros aqui, ó. Caramba, vai ser difícil achar o Taylor Hendricks. Você tá longe aqui, cara. Ó, já passou alguns aqui. Passou alguns alas. Ó, por exemplo, o Ausar Thompson. O Ausar Thompson é mais pesado que ele? Não, deve estar apertado errado aqui, cara. Não, apertei certo. Caraca, o Ausar Thompson é mais pesado do que o Taylor Hendricks. Isso é bizarro. E a diferença é uns 7 centímetros, acho. O Amin é mais pesado. O Ausar é mais pesado que o Amin, inclusive. É isso, cara. Caramba. O Whitmore é pesado pra caramba, mas o Whitmore é bem distribuído, né? Vamos dizer assim. Ele é um cara forte pra caramba e eu acho que isso não afeta o jogo dele. Caramba, agora o Fish vai perder o Ausar. Deixa eu procurar aqui o Ausar. Ausar Thompson.
Cara, tá certo. O Taylor Hendricks é mais leve do que o Ozar Thompson. Bizarro isso, né? O Taylor Hendricks é bem magrinho. Porém, como ele joga, se ele for draftado pelo Pistons, ele vai jogar ao lado do Jalen Duren, eu acho que isso não vai afetar tanto, né? Até porque a gente pode ver alguns outros jogadores aí que não são tão fortes assim, como o Jaren Jackson Jr., né, que não é o cara mais forte do mundo. Mesmo assim, é um cara, um ótimo defensor. Cara, eu acho que se... Caramba, mudei de ideia. O Taylor Hendricks, né, na verdade, provavelmente é o meu jogador favorito nesse draft. Tá? Inclusive, eu tava falando do Taylor Hendricks, cara, eu tava falando do Whitmore. Ou do Jarris, né? Eu acho que eu tô falando do Jarris. Eu nem lembro se eu falei que a gente ia começar falando do Hendricks agora. Acho que sim, né? Falei. Eu tô bem esquecido, pra falar a verdade. Mas, cara, o Hendricks é o meu favorito. Decidi agora. No dia 18, num domingo, em junho, o Taylor Hendricks é meu favorito na pick 5. Porém, amanhã já será outro, como sempre acontece, né? Então não leve muito a sério isso. Cara, o Hendricks seria interessantíssimo pro Pistons, porque ele é um ótimo defensor. Ele não é o cara que vai defender no perímetro, né, obviamente, até porque ele é um 4 e um 5 mesmo. Não tem nenhuma possibilidade de jogar na 3 aí, apesar de não ter o melhor corpo. Ele tem problemas no ball handler, cara. Sabe, isso pode impedir às vezes dele criar algumas jogadas para ele mesmo. Mas isso aí eu acho que dá para contornar. Algum problema que eu vou falar daqui a pouco do Whitmore, né? Acho que é um problema que dá para contornar porque ele vai jogar no Pistons, né? Que é um time que tem o Cade Cunningham e o Jaden Ivey, que vão ser dois caras que vão ficar com a bola, que são dois caras que conseguem armar o jogo, né? Armar o jogo muito bem. Então ele não sei se ele vai precisar muito disso, mas ele vai precisar disso para criar arremessos, tá? Ele não cria tantos arremessos assim, mas ele é um cara interessante. Ele tinha problemas em chegar no garrafão, sabe? Em chegar na área restrita lá, fazer bandeja. Eu tinha visto uma estatística que ele tinha 44% no garrafão. Só que eu fui pesquisar e era falso, cara. Não sei se era uma estatística ali no começo da temporada, eu não consegui achar sobre isso. Mas ele estou 66% no garrafão. Por exemplo, o Jarris só acho que estou menos, acho que estou 60% ali no garrafão. Ali perto da área restrita, tá? Também, contando a área restrita. O Taylor Hendricks chutou 66%, então não é ruim, é um bom, né? 66% ali na posição é muito bom. Só que tem um cara que é melhor que ele aí nesse negócio que eu vou falar daqui a pouco, que é o Whitmore, tá? O Whitmore, que é um ala, consegue ser melhor do que todos os outros nessa função, né? De criar o próprio arremesso no garrafão, ali na área restrita. Cara, o ponto fraco do Hendricks é que, como eu disse, ele é magro, ele pode ter problemas aí no ball handler, às vezes não cria tanto o arremesso assim, tem problemas para defender no perímetro, se é que eu não disse isso outras vezes, eu acho que eu já disse, inclusive. E é isso, cara. Os pontos fortes dele: bola de 3 muito boa, é o melhor entre todos aí. Um bom defensor, na posição 4 e 5, né? E é isso, cara. É um jogador interessante aí. Eu acho que outro jogador que encaixaria muito bem ao lado do Jalen Duren. E aqui, para fechar logo as análises aí, para finalizar logo, Cam Whitmore. Cara, se eu fosse chutar, eu chutaria que o Whitmore será a escolha, tá? Nessa pick 5 aí. Não tenho certeza, obviamente, mas... Cara, o Whitmore ele nasceu, ele é ali da área da mesma área do Troy Weaver, tá? Pra não ficar gaguejando aqui. Ele é da mesma área que o Troy Weaver é. E é o Monty Williams também, né? Que é aquela área ali que incorpora Washington, né? Que é a capital, né? Que é Maryland, o Distrito de Colômbia, e tem um outro, cara, Virgínia, é isso. Essas áreas aí, os três são dessas áreas aí. O Troy Weaver, o Monty Williams e o Whitmore. E o Troy Weaver gosta desses caras, né? Por exemplo, o Rodney McGruder é de lá. Então, é um negócio interessante. O Jeremy Grant é de lá, né? Então, é um negócio interessante. O Troy Weaver gosta de trazer esses caras que são de lá. E outra coisa interessante também é que
o Troy Weaver, ele recrutou o Carmelo Anthony para Syracuse, né? Como eles são o Carmelo também é de Washington, se eu não me engano, ele conseguiu recrutar o Carmelo ali para Syracuse. Hoje em dia, por coincidência, o Carmelo Anthony treina o Whitman, né? Não treina exatamente de tempo integral, mas ele costuma treinar. Inclusive, eu acho que o Whitman chegou a jogar em um time ali do Carmelo Anthony. Não sei se ele chegou a jogar ou ele recusou. Só sei que eles treinam até hoje, cara. Não de forma integral, como eu disse, mas eles costumam treinar. Inclusive, essa semana saiu um vídeo deles dois treinando lá em Nova York, se preparando aí para o draft, tá? Mas é isso, cara. Os pontos fortes do Whitman é que ele é muito atlético, muito mesmo. Entre esses aí, ele é o mais atlético de todos. Ele é muito explosivo. Nossa, eu acho que ele é o jogo mais vistoso de todos, porque se você for ver os melhores momentos do Whitman, ele voando pra todo lado, dando enterrada em todo mundo, na cabeça de todo mundo. Mano, é bizarro. O Whitman, ele é muito atlético. Ele cria o próprio arremesso, apesar de isso ser um pouco superestimado às vezes da parte dele, até porque eu acho que ele só tem 13 pontos por jogo, não mostrou tanto assim. Mas, cara, ele cria o próprio arremesso, e como eu disse, ele tem 70%. Ele é o melhor entre todos esses que eu tô falando. Ele tem 70% na área restrita, tá? Ou seja, ele vai para a área restrita com força, bicho. O bicho, ele é forte, né? Como eu disse ali no peso dele, o bicho é forte. Ele vai pro contato, não tem medo de porrada. E é um jogador interessante, né? Nas bolas de 3 ele chuta 34%. Ele chegou a chutar, eu acho que 40% ali nos últimos jogos, mas eu não prestei atenção, então não leve a sério isso, tá? Não fui pesquisar se ele realmente teve essa estatística. Mas a estatística que eu tinha visto dele, acho que nos últimos 10 jogos, que ele chutou 30% para 3, tá? Então é um negócio meio complicado aí, porque a mecânica dele também é estranha, né? Ao contrário do Hendricks, que a mecânica é boa. O Jarrett e o Alzar também não tem grandes mecânicas, né? Mas o Whitman também, eu acho que entre o Jarrett e o Alzar, eu acho que ele tem uma mecânica melhor. Apesar de ser bem lenta, né? Ali na hora de soltar a bola é meio lenta, sabe? Quando ele tá com o braço pra cima já. Mas o importante é cair no fim das contas, né? Mas ele vai precisar melhorar um pouco essa mecânica aí. Até porque ele não foi tão bem assim lá em Vila Nova. Os pontos fracos dele, ele não é tão alto assim para um ala, apesar dos alas ali 1,98 m com sapatos, por exemplo. Eu acho que o Whitman vai ter 2 metros mais ou menos com sapatos, né, na altura do Cade mais ou menos. Como ele é muito atlético, não vai fazer tanta diferença assim na altura. Porém, eu acho que tem um problema do Whitman, que é a envergadura, cara. Ele tem 6,8 de envergadura e não é tão bom assim. Inclusive eu nem vi como é a medição dele com o braço para cima. Deixa eu ver aqui. É menor do que o Smalley, por exemplo. Ryan Hooper, Júnior Estrada. É menor que ao usar, isso é óbvio. O Whitman 8,7. Cara, nem é tão ruim assim não. 8,7 com o braço para cima. É interessante, cara. Interessante, não é ruim não. Por exemplo, é bem pertinho uns 3 centímetros de diferença aí do Alzar. Pensei que ia ser pior, porque ele tem 6,8, é 2,3 só de envergadura, sabe? Só que talvez o peitoral dele não seja tão grande assim, igual do Isaiah Stewart, por exemplo. Mas é isso, cara. Ele tem mãos pequenas também, e eu sei que isso às vezes é meio bizarro, não afeta tanto assim no jogo, mas às vezes ele pode ter problemas em segurar a bola, justamente por causa dessas mãos pequenas dele. É uma das menores do combine, na verdade. E, cara, ele tem um problema no jogo dele. Eu não vou me alongar muito aqui nessas análises, até porque eu não sei se o cara vai jogar no Pistons. Se ele jogar no Pistons, eu faço uma análise mais aprofundada desses jogadores aí. Mas ele tem um problema na visão de jogo dele, que é basicamente uma visão de túnel, sabe? Que é um problema que o Sadiq Bey tinha, por exemplo. Tem, na verdade, né? Só saiu do Pistons, mas ainda é vivo. E o Hamidou Diallo também tem esse problema, né? São bons jogadores, mas tem esse problema de visão de túnel, que tem 3 jogadores no garrafão, ao invés de passar a bola, ele tenta pontuar de qualquer jeito. E ele é um score purinho, cara, sabe? Ele não passa a bola. Ele tem alguns problemas, por exemplo, ele tem um age muito alto e uma porcentagem de estatística de assistências muito baixa, abaixo de 8%.
E isso pode ser meio complicado na NBA, sabe? Isso às vezes pode mostrar que o cara tem um QI de basquete meio baixo. Mas é isso, cara. Eu vou me aprofundar se ele for draftado pelo Pistons, né? Não vou ficar alongando muito aqui também. Cara, como eu já falei sobre os 4, eu vou falar agora sobre as possíveis trocas, tá? O que o Pistons pode fazer com essa pick 5 aí, caso não queira escolher, né, nessa posição, na 5ª escolha. O Pistons pode dar um trade up, que é basicamente subir no draft. Eu acho improvável, então nem vou ficar falando muito aqui, tá? Eu acho muito improvável que o Pistons suba no draft. Eu acho que seria muito caro e eu não sei se alguém queria descer também. É engraçado porque essa semana saiu umas notícias que o Rockets poderia draftar o Whitmore na quadra, ao invés do Amen Thompson. E como o Amen Thompson, eu gosto muito do Amen Thompson, cara. Eu achei ele extremamente talentoso. Na minha opinião, eu acho que ele é o terceiro mais talentoso ali desse top 10, tá? Só que não tem fit com o Pistons, né? Porque ele não é um bom chutador de 3. E ele é meio que um ala armador e armador, né? Então fica meio complicado pro Pistons aí essa posição, porque a gente já tem o Cade e o Ivey, né? Só que se o Amen Thompson cair para pick 5, se o Rockets, né, escolher o Whitman ali na 4, eu acho que o Pistons vai ter mais chance de dar um trade down, porque eu acho que vai ter alguns times ali que podem querer o Amen. Por exemplo, o Utah Jazz pode ser que queira o Amen, talvez o Orlando Magic, eu acho que queria o Amen, né? É interessante, cara, jogadores interessantes aí. Mas é isso, cara. O Pistons, se for dar uma troca, tá? O Pistons eu acho quase improvável também, não vou ficar falando muito, que o Pistons troque por um jogador só e não tenha uma escolha nesse draft, sabe? Por exemplo, o Pistons quer o Julius Randle, aí troca a pick 5 pelo Randle, sabe? Eu fico brincando lá no grupo, mas eu acho que o Pistons não vai fazer isso. O Pistons vai ter escolha nesse draft. Mas por incrível que pareça, nesse exato momento, o que é bizarro, eu acredito mais num trade down do que o Pistons escolhendo na pick 5, tá? Nesse momento, né? No dia 18 aqui, no domingo. Talvez eu mude de ideia, mas eu tenho essa impressão, cara, que o Pistons está querendo dar um trade down ali para pick 8, pick 9, para draftar o Taylor Hendricks. Porque como o Taylor Hendricks vai sair ali nessa 8, nessa 9, e o Pistons gosta bastante dele, tá? Que ele fez bons treinos, eu esqueci de falar isso. O Taylor Hendricks fez bons treinos lá em Detroit e impressionou bastante os treinadores, porque ele chutou muito bem, né? Ele é um ótimo chutador, cara. Pode ser bem interessante no Pistons esse cara. Então, como ele vai sair na 8, na 9, então o Taylor Hendricks, tipo, o Pistons poderia dar um trade down, né? Poderia ser interessante, mas se não conseguir um trade down, escolhe ele na 5 logo, sabe? Não teria problema nenhum nisso. Mas, cara, outras coisas interessantes, eu não quero deixar esse programa muito longo. Eu vou falar sobre a pick 31, tá? O pick 31 a gente citou lá no outro episódio. Tem alguns jogadores e tal. Tem, por exemplo, meu favorito no momento é o Julian Strawther, tá? Tem outros jogadores também que podem ser interessantes, por exemplo, o Whitehead, o Dark Whitehead, que é um amigo do Cade lá dos tempos de Monte Verde no high school. Esse cara é muito talentoso, só que ele se machucou, cara, no fim da temporada lá em Duke. Ele chuta muito bem de 3, chutou 40% de 3, é muito talentoso, só que ele se machucou, né? Basicamente, para ficar me alongando aqui, e ele caiu muito no draft. Ele ia ser um cara top 10, eu acho, se for falar de talento, assim. Só que como aconteceu tudo isso que eu falei, ele caiu e agora pode sair ali na segunda rodada. Eu acho meio difícil até, eu acho que algum time vai usar e vai pegar ele ali no top 20 talvez, ou até no top 30. Mas é isso, galera. Eu vou citar só alguns nomes aqui. O Marcus Sasser, que é um armador. O Bilal Coulibaly, que era um cara que eu queria muito aqui nas 31. Só que provavelmente já subiu bastante, né, aí por causa desse fim de temporada lá no Metropolitans, né, da França. Ele joga ao lado do Victor Wembanyama. Ele apareceu muito bem ali nesses jogos ali, finais dos playoffs lá na França. Então é muito provável até que ele saia na loteria, cara, que é bizarro, né? A gente tava falando de um cara que poderia sair na 31, já subiu, e agora pode sair na loteria. Então é um sonho distante aí do Pistons. Cara,
O Pistons saiu essa semana. Eu acho que o Pistons vai trocar essa escolha, cara, por que pareça. Na temporada passada o Pistons tinha a pick 36, sabe? E o Pistons não escolheu, né? O que é bizarro, porque... Quer dizer, o Pistons escolheu, né? Mas foi o Gabriel Procida. E propositalmente escolheu um europeu para mandar ele para a Europa, né? Para basicamente não ficar com ele no time, deixar ele treinando lá. O Pistons queria ter trocado essa pick, mas como não conseguiu, então escolheu esse europeu para mandar ele para a Europa. Basicamente isso. Cara, será que o Pistons vai fazer isso de novo? Só que com a pick 31? Acho meio bizarro, porque não tem nenhum europeu ali saindo ali, mais ou menos. Um cara que jogue na Europa, saindo ali naquela posição. Deixa eu ver aqui. Tem o Tristan Vukcevic, né? Que joga no Real Madrid B. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ele não... Sinceramente, o Pistons não vai pegar outro pivô. Apesar desse cara ser um 4, né? Acho que não. Acho que o Pistons vai... Se não trocar, vai escolher alguém, né? Que pode ser importante pro time. Porque, cara, pick 31 é muito bom. É quase uma pick de primeira rodada, cara, sabe? E tu ainda nem tem a obrigação de dar um contrato pro cara. Tu pode fazer até um contrato two-way aí, se tu não tiver coragem de dar o contrato pro cara. Sabe por que eu falei que o Pistons poderia trocar essa escolha? Porque essa semana saiu uma notícia que o Pistons poderia trocar essa escolha por Tim Hardaway Jr. e a pick 10. Em troca dessa pick 31 e do Bojan Bogdanovic. Cara, eu faria essa troca, apesar do Tim Hardaway não ter um melhor contrato do mundo e viver machucado. Eu faria essa troca, até porque o Tim Hardaway tem uma certa amizade ali com o Cade. Quando o Cade se machucou, ele foi atrás do Tim Hardaway perguntar se o Tim Hardaway Jr. Como tinha sido a recuperação dele nessa lesão, que eles tiveram a mesma lesão. O Tim Hardaway Jr. passou as informações, passou até o mesmo médico, inclusive o Cade fez a cirurgia no mesmo médico que o Hardaway Jr. fez a cirurgia lá na canela, né, na fratura na canela, por estresse. Cara, seria muito bom. Por exemplo, se o Pistons pega essa pick 10, o Pistons poderia pegar o Grady Dick, né? Por exemplo, o Pistons pega o Taylor Hendricks na 5 e o Grady Dick na 10. Poderia ser interessante. Ou o Pistons pega o Whitmore ou o Ozar Thompson na 5. Aqui teria que torcer pro Taylor Hendricks sobrar na 10, mas eu não sei se vai sobrar não, sinceramente, cara. Eu acho que o Utah Jazz poderia pegar ele ali na 9. Não sei. Eu sei que o Utah Jazz quer subir também no draft, né? O Utah Jazz tem a pick 9 e a pick 16. Por exemplo, se eles oferecerem a 9 e a 16 pro Pistons, eu acho que o Pistons aceita, sabe? Até porque o Taylor Hendricks vai sobrar ali na 9, provavelmente. Cara, é isso. Não tem mais muito o que falar aqui, pra não deixar o episódio muito longo. Cara, boa sorte aí pro Troy Weaver. Tomara que dê tudo certo, que ele escolha aí o melhor jogador disponível, né? Que seja o melhor jogador disponível, o escolhido pelo Pistons. Se der 3 de down, que dê certo aí também. Bora ver o que vai acontecer com o Bojan. Bora ver o que vai acontecer com o Bucks. Cara, eu acho que o Pistons vai ter boas trocas aí nesse draft, tá? Fiquem de olho, fiquem ligados. Dia 22, eu acho que umas 9 horas, acho que começa o draft, mais ou menos. Ali, e é isso, cara. É isso, não tem mais muito o que falar, já fiz as minhas análises. É isso, obrigado por assistir. Fim do bloco. Então, eu acho que aí no bloco passado eu falei obrigado por assistir, né? Como é que o cara vai assistir, mano? Obrigado por escutar, na verdade, tá? Como eu já corrigi, eu vou logo avisando que vai ter um outro episódio, tá? Analisando aí como vai ser esse nosso draft, como vai ser as possíveis trocas aí, como eu disse, do Bojan e do Bucks, ou de outros jogadores também, né? Vai ter muitas coisas interessantes aí nesse draft, cara, nessa quinta-feira, eu acho, esse dia 22, né? Já que eu não sei o dia exatamente. É isso, galera. Não tem mais muito o que falar aqui. Também, como eu sempre falo, os links aí vão estar na descrição ou nos comentários, caso esteja no YouTube.
E é isso. Acho que esse foi o 7º episódio, foi o 8º, eu sempre esqueço, cara. Mas é isso, obrigado por escutar e até o próximo episódio. E boa sorte pro Troy Weaver aí nesse draft, tá? Tomara que dê tudo certo. Valeu, falou.